live. Essa mulher tava fazendo um sorteio ao vivo. Ela anunciou a ganhadora, mas esqueceu de encerrar a live. E isso aqui aconteceu. Obrigada, viu, gente? Nossa, Andréia Assis, velho, vai ficar uma... que é essa? Ah, aquela chata. Aquela testuda. O influenciador Gordox resolveu terminar sua live e ir dormir. O problema, ele esqueceu de fechar a live. E ele dorme pelado. E tudo isso foi transmitido ao vivo até a live cair. Essa influencer terminou sua live, mas esqueceu de fechar ela. Depois disso, além de tirar o enchimento do sutiã e falar com uma voz muito mais grossa, ela bebeu molho e mostrou esse papel de parede. Até finalmente perceber que ainda tava ao vivo. So that was just like a little sketch that we did that we've been working on for a while. Got ya. Yeah, got you. No fim de uma live, o Snoop Dogg esqueceu de parar de transmitir e acabou ficando 8 horas ao vivo enquanto andava pela sua casa. Até que ele finalmente percebeu e fechou a live. Am I still streaming? I would hope not. Não usem drogas. Por fim, a ex-presidente Dilma abriu uma live e não percebeu por um bom tempo. Por que todos aparecem e ele não aparece? Essa aqui é a senha mais comum do mundo. De acordo com empresas de segurança digital, essa aqui é a lista das senhas mais comuns de todas. Então, se você usa alguma delas, talvez seja a hora de trocar. ABC 123 123 123 11111. Eu te amo. Essa não é muito inteligente, mas pelo menos é bem fofa. 12345 1234567 123456778. QWERTY são as primeiras letras do teclado. Senha 123456789. E finalmente a senha número 1 mais usada do mundo, 123456. Encontrou a sua na lista? Se sim, deixa o seu e-mail aqui nos comentários pra eu ver o negócio. Pérolas de crianças. A mãe da menina foi buscar ela na escola e... Que linda! Eu te tiro. Te entendo. Essa mãe proibiu coisas simples. Não pode comer pedra. O pai dessa menina fez uma pergunta e ela respondeu. Ana, essa aqui é a Rua Fortaleza? Não, aqui não. Errou, não errou. Essa criança descendo o escorregador muito bem. É isso que acontece quando você toma muito todinho. Pergunta, se um estranho te oferecer doces, o que você responde? Olha bem na minha cara pra ver se eu tô querendo uns doces. Eu nem te conheço, seu vacilão, sou comédia. Essa menina já é tão nova e conhece tão bem a vida. Mari Paz, qual que você acha que é o maior problema do país? Nós. Pessoas mais sortudas. Esse jogador de beisebol que desviou da bola que nem Matrix. Ou essa pessoa esquiando que sobreviveu por pura sorte. Essa menina que tá de hack no bilhar. Ele que caiu em cima do skate. Esse menino tinha aceitado que errou a cesta até que isso aconteceu. Essa barra que quebrou no exato momento em que o homem tava com os pés quase no chão. Ele que ia cair e conseguiu se salvar. Essas pessoas que se salvaram de levar um skate na canela por milissegundos. E essa mulher que chutou a garrafa perfeitamente pra dentro do carro. Como? Pessoas que venceram os limites do corpo humano. Thelma Chiaka deu à luz a 9 bebês em um parto só que durou 9 minutos, quebrando todos os recordes possíveis. Ela teve 5 meninos e 4 meninas. Um homem na Austrália tem a melhor visão do mundo. A sua visão é comparada de uma águia, porque ele consegue ver os mínimos detalhes a até 6 metros de distância, enquanto as pessoas só conseguem fazer isso a 1,5 metro no máximo. Em 1991, uma mulher sofreu um acidente de carro e ficou em coma por 27 anos. Só que ela acordou, e o seu filho, que tinha só 4 anos na época, já tinha 32. Um homem chamado Willie Jones teve a febre mais alta do mundo, de 46 graus. Essa temperatura é suficiente para transformar o seu corpo em um ovo mexido, mas ele conseguiu sobreviver. E por fim, Matthew Lowe trabalhava numa fábrica, quando a sua roupa ficou presa numa máquina e ele foi arrastado para dentro de um buraco do tamanho de um iPhone. E incrivelmente ele conseguiu sobreviver com só alguns ossos quebrados. Pior e chá revelação. O plano era que esse pai batesse na bolinha e revelasse o pó colorido dentro. Só que ele errou e a bola foi direto na cara da mãe. A ideia deles era cortar o bolo com as taças, pra ver a cor da massa. O problema foi que o pai conseguiu quebrar a taça e fazer um corte na mão. Queria um menino. Ganhou 5 pontos na mão. O pai dessa criança era boxeador. E a ideia é que o soco dele liberasse o pó rosa ou azul. Só que a força do cara não estava sendo suficiente. E ele começou a bater cada vez mais forte. A sua esposa, grávida. Essa mulher atirou o canhão na avó ao invés de pra cima. É um menino. E esses pais fizeram o mesmo com a sua menina. Que tal se a gente parasse de usar esse tipo de canhão? Hein?
O que vocês acham? Pior chá revelação. O plano era que esse pai batesse na bolinha e revelasse o pó colorido dentro. Só que ele errou e a bola foi direto na cara da mãe. A ideia deles era cortar o bolo com as taças pra ver a cor da massa. O problema foi que o pai conseguiu quebrar a taça e fazer um corte na mão. Queria um menino. Ganhou 5 pontos na mão. O pai dessa criança era boxeador e a ideia é que o soco dele liberasse o pó rosa ou azul. Só que a força do cara não tava sendo suficiente e ele começou a bater cada vez mais forte na sua esposa. Grávida. Essa mulher atirou o canhão na avó ao invés de pra cima. É um menino. E esses pais fizeram o mesmo com a sua menina. Que tal se a gente parasse de usar esse tipo de canhão? Hein? O que vocês acham? Por que a Finlândia é o país mais feliz do mundo? Pelo 7º ano seguido, o país ganhou esse título. Mas por que eles são tão felizes assim? As líderes do governo da Finlândia são mulheres. E por incrível que pareça, as pessoas confiam muito no governo. O que parece loucura vivendo no Brasil, mas é real. Lá, eles praticamente resolveram o problema da falta de moradia. Eles investiram tempo, dinheiro e energia em um programa que primeiro dava casa para as pessoas e depois melhorava a vida delas aos poucos e reintegravam elas na sociedade. E por isso lá praticamente não tem moradores de rua. Eles também valorizam muito a natureza, com 87% das pessoas finlandesas falando que ela tem um papel crucial na vida delas. E a parte bizarra é que geograficamente não faz sentido que eles sejam felizes, porque quanto mais ao norte um país está, menos luz eles têm no inverno, o que contribui muito para que as pessoas tenham depressão. Mas lá as pessoas cuidam uma das outras e isso parece fazer parte da cultura. Por que um corte de papel dói tanto? Apesar de ser um corte fininho, ele dói pra cacete. Isso acontece porque o corte de papel chega numa parte do seu dedo que tem muitas terminações nervosas, que são responsáveis pela nossa sensação de toque, e por isso são super sensíveis. Como a gente usa muito as mãos, esse cortezinho fica reabrindo e inflamando toda hora, e faz parecer que o seu dedo vai cair. Por que um corte de papel dói tanto? Apesar de ser um corte fininho, ele dói pra cacete. Isso acontece porque o corte de papel chega numa parte do seu dedo que tem muitas terminações nervosas, que são responsáveis pela nossa sensação de toque, e por isso são super sensíveis. Como a gente usa muito as mãos, esse cortezinho fica reabrindo e inflamando toda hora, e faz parecer que o seu dedo vai cair. Por que um corte de papel dói tanto? Apesar de ser um corte fininho, ele dói pra cacete. Isso acontece porque o corte de papel chega numa parte do seu dedo que tem muitas terminações nervosas, que são responsáveis pela nossa sensação de toque, e por isso são super sensíveis. Como a gente usa muito as mãos, esse cortezinho fica reabrindo e inflamando toda hora, e faz parecer que o seu dedo vai cair. A primeira pessoa que recebeu o chip cerebral do Elon Musk postou vídeos de como ele funciona. A gente finalmente sabe o nome do primeiro ciborgue da vida real. Nolan Arbol. Ele é um homem de 29 anos que estava paralisado dos ombros para baixo, depois de sofrer um acidente enquanto mergulhava. E ele oficialmente consegue mexer coisas com o poder da mente. Agora, tudo que ele faz no computador dele é controlado pela mente. Esse é ele jogando xadrez com a cabeça dele. Ele disse que antes ele precisava usar um mouse que ele não conseguia fazer porque ele estava paralisado. E agora ele consegue fazer todas essas coisas só pensando nisso. A primeira vez que ele ficou sozinho com esse chip, ele passou a madrugada inteira jogando Civilization 6. O que seria impossível dele fazer antes. Mas ele também avisou para as pessoas que esse chip não é perfeito e que ele teve sim alguns problemas e efeitos colaterais. Só que ele não disse quais foram eles. Mas ele também disse que não tem nada que a gente deva ter medo. Que esse chip mudou a vida dele para muito melhor. E que logo esse chip vai mudar o mundo inteiro e a humanidade inteira. Muita gente tá muito animada com isso e já tá querendo receber o seu, ao mesmo tempo que muita gente tem medo do que isso pode significar no futuro. Qual a sua opinião sobre isso? Comerciais que deram muito errado. Em 2004, a indústria do cinema resolveu lançar um comercial contra a pirataria de filmes. Ele mostrava uma menina sentada no computador baixando filmes ilegais, falando que baixar filmes e pirataria era roubar. O problema foi que várias pessoas não sabiam que dava pra piratear filme, e com o comercial descobriram que isso era possível. Então, ao invés de incentivar as pessoas a não piratearem, ele fez praticamente um tutorial de como fazer isso. E milhões de novas pessoas começaram a piratear filme depois disso. Em 2017, o Burger King fez um comercial usando a tecnologia moderna. You're watching a 15-second Burger King ad, which is unfortunately not enough time to explain all the fresh ingredients in the Whopper sandwich. But I got an idea. Okay, Google, what is the Whopper Burger? A ideia é que o Google lesse a página do Wikipedia sobre o hambúrguer, falando sobre os seus ingredientes frescos e naturais. Só que eles esqueceram que qualquer pessoa pode editar uma página do Wikipedia. E o que aconteceu foi essa desgraça aqui. Whopper is a burger consisting of a flame-grilled patty made with 100% medium-sized child with no preservatives or fillers, topped with sliced tomatoes, onions, lettuce, cyanide, pickles, ketchup, and mayonnaise, served on a sesame seed bun. Eu amo a internet. Qual o peso desses personagens? A Peppa é um porco que normalmente é bem pesado, e ela pesa 770 quilos. Já o Bob Esponja tem uma altura considerável, mas também é uma esponja que costuma ser bem leve. Ele pesa 0,02 quilos. O
Peter de Family Guy é conhecido pela sua barriguinha, e ele pesa 122 quilos. Os titãs de 3 metros são enormes, mas o peso deles não faz sentido nenhum, porque eles pesam só 112 quilos. O Mario tem cara de ser bem baixinho, e também não tem muito músculo. Ele pesa cerca de 62 quilos. Patrick Estrela parece ser mais cheinho, mas também é um animal pequeno, e ele pesa 0,05 quilos. Por fim, Pumba. Ele pesa incríveis 150 quilos. Eu não sei porquê, mas eu achava que era mais. Qual o peso desses personagens? A Peppa é um porco, que normalmente é bem pesado, e ela pesa 770 quilos. Já o Bob Esponja tem uma altura considerável, mas também é uma esponja que costuma ser bem leve. Ele pesa 0,02 quilos. O Peter de Family Guy é conhecido pela sua barriguinha, e ele pesa 122 quilos. Os titãs de 3 metros são enormes, mas o peso deles não faz sentido nenhum, porque eles pesam só 112 quilos. O Mario tem cara de ser bem baixinho, e também não tem muito músculo. Ele pesa cerca de 62 quilos. Patrick Estrela parece ser mais cheinho, mas também é um animal pequeno, e ele pesa 0,05 quilos. Por fim, Pumba. Ele pesa incríveis 150 quilos. Eu não sei porquê, mas eu achava que era mais.